reflexão, sim. Um ponto interessante, né, que eu tenho ponderado, né, a respeito dos desdobramentos, dos impactos, né, dessa pandemia, né, é o reforçamento das narrativas, né, de que nós habitamos no mesmo planeta, no mesmo mundo, compartilhamos do mesmo mundo, e que nós dependemos mais do outro do que o que a gente imaginava, e que os problemas, né, os grandes problemas da humanidade, eles só podem ser abordados, encarados, enfrentados, né, de uma maneira complexa, né, de uma maneira onde muitas variáveis, né, de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira que envolva todo mundo, né, como é o caso, por exemplo, da pandemia. Então não adianta a ação de um país simplesmente para debelar ou controlar, né, a pandemia. Então todos os países se envolvem nisso, ou muito mais tempo demorará para que se supere a pandemia. Os problemas climáticos, ambientais também são outros, né, diz respeito a isso também, as questões da desigualdade social também. Então, essas narrativas de que nós habitamos no mesmo planeta, de que estamos muito mais ligados e somos muito mais afetados um com o outro do que o que a gente imaginava, e de que os enfrentamentos que nós temos e que nós teremos daqui para frente precisam ser encarados de um modo complexo. Eu acho que são narrativas que se fortalecem, né? Isso não é uma novidade, né? Por exemplo, o Edgar Morin, ele já trazia essas discussões, né, na sua epistemologia da complexidade, né? Mas eu acho que a pandemia, ela reacende isso de um modo assim muito mais visceral, muito mais próximo do que cada um está sentindo. Então há uma possibilidade, né, das pessoas transformarem essa vivência numa experiência, numa tomada de consciência, né? Acho que um outro ponto interessante é que os organismos internacionais, me parece que eles saem fortalecidos, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, da ONU e de outros organismos que estavam sendo bastante atacados aí por um movimento, né? Um movimento, pelo menos aqui no Brasil, de tendências mais neoliberais, neoconservadoras, né? Mas movimentos que tem uma pegada mais nacionalistas, antiglobalista, que é uma outra discussão que a gente pode ter. Há dois aspectos do antiglobalismo, né? E um outro ponto que eu avalio também como que vem sendo reforçado, né, com a história da pandemia, as políticas do welfare state, né, as políticas do bem-estar, do estado de bem-estar social, né? E isso acho que tem coisas aí bacanas para a gente estar pensando, porque a gente estava caminhando, pelo menos em algumas sociedades, assim, num aprofundamento de políticas neoliberais, né? De um esvaziamento do Estado, né? De uma minimização, uma redução do Estado, e com a pandemia essas políticas, elas perdem sua capacidade de ecoar, né? De ter ressonância na população, e há necessidade de surgimentos, né, de políticas de estados muito mais fortes. Você veja o exemplo do próprio Trump nos Estados Unidos, né, e de outros países como na Inglaterra, né, que tiveram que se recolher das suas políticas e ações neoliberais e assumindo políticas mais intervencionista, de fortalecimento do Estado, né? E há todo um processo agora de pós-pandemia que talvez regulem políticas que vão de uma direção muito diferente das políticas neoliberais e de diminuição do Estado. Isso tem também, por sua vez, repercussões do ponto de vista da psicologia política, porque as narrativas que vão ser produzidas aí
São outras narrativas, não talvez muito centradas no individualismo, na meritocracia, mas políticas centradas no esforço coletivo, de colaboração. Bom, são apostas e são análises parciais do que está acontecendo agora, né? Que eu acho que vale a pena isso, a gente ir se apropriando.